Olá, crianças, vocês? Hoje, na nossa aulinha de geografia, vamos continuar o nosso assunto sobre bairro, relação entre sociedade e natureza. Estudamos o bairro como espaço de convivência. O bairro é formado por um conjunto de quadras. Cada bairro tem suas próprias características, elementos e paisagens. A paisagem pode ser composta de elementos culturais e ou elementos naturais. Culturais são os elementos que são fabricados, construídos pelo homem. E elementos naturais, como a própria palavra está dizendo, são os elementos da natureza. Vamos continuar com a apostila na página 10. Vamos lá. Na página 10, nós encontramos um texto. Quem foi que fez? Eu vou ler e vocês vão acompanhar a leitura comigo. Vou ler aqui na minha apostila e vocês leem na apostila de vocês. Quem foi que fez? Quem será que fez a árvore e o vento que nela passa? Foi também quem fez a praça? Muitas vezes olho em volta e gosto de perguntar: foi gente ou não que fez isso? É um jogo bom de jogar. Planta, como é que aparece? Às vezes quem plantou. Mas como é que ela cresce? E a terra onde ela brotou? Na terra é que nasce o trigo, mas a terra não dá o pão. Com o trigo se faz farinha, que alguém amassa com a mão. Esse é uma parte do texto, né? Quem foi que fez? É da autora Ana Maria Machado. Eu gostaria de pedir para que vocês circulem o nome da autora lá no final do texto. E você vai pintar de verde todos os elementos naturais que são citados nesse textinho. E de amarelo, os elementos culturais. E vocês vão pensar um pouco, vamos trocar de ideia. Quem transforma a farinha em pão? Qual é a pessoa que vai transformar aquela farinha em pãozinho bem gostoso? E vocês podem dizer, é a vovó, é a mamãe, né? E também tem o padeiro que amassa a farinha e transforma em pão. Então vamos lá. Com base na leitura do texto, quem foi que fez? Responda as charadinhas a seguir. Quem acha? Uma palavra do texto que é um elemento natural que está sempre em movimento, tem 5 letras e 2 sílabas. Qual será esse elemento? Aí nós temos lá o nome de um lugar público construído pelo ser humano. Construído pelo ser humano. Tem 5 letras e 2 sílabas. Qual será esse? Então, você vai pensar. O mesmo você vai ler, pensar e escrever o nome de cada um dos que são citados abaixo. Compare as paisagens fotografadas. Bairro Independência, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha lá que lindo aquele bairro, com árvores, carros, construções. Agora, bairro Centro, no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro mesmo. Então, veja lá. Pessoas, ônibus, edifícios. Em qual paisagem predominam os elementos culturais? Então, você vai olhar e ver qual dessas paisagens mostram um elemento cultural, mais elementos culturais. Depois, comparando os elementos presentes nas paisagens, qual é o bairro mais silencioso? Explique. Então, você vai observar se é o primeiro bairro ou o segundo, ou o bairro A ou o bairro B.
e vai explicar por que aquele bairro é mais silencioso. O bairro onde você mora é parecido com a paisagem retratada na fotografia A ou B? Explique. Observe a obra de arte O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral. Foi ela que pintou esse quadro. Você sabia? A obra de arte O Mamoeiro foi pintada por Tarsila do Amaral em 1925. Na obra, a artista retratou com muitas cores uma paisagem brasileira, a vida simples das pessoas que moram nos morros das cidades. Se você aproximar o seu leitor, o leitor do celular da mamãe, do papai, e você vai fazer a leitura do QR Code que aparece nessa página e vai se encantar com o que você vai observar, certo? Olha lá, com base na obra de arte O Mamoeiro, marque um X na alternativa correta. Então, você vai ler cada alternativa e assinalar aquela que é a correta. Veja agora, encontre no caça-palavras o nome dos elementos que compõem a paisagem da obra de arte O Mamoeiro. Pinte os elementos de acordo com a legenda. Então, elementos naturais você vai pintar. Um minutinho que a professora está olhando aqui na apostila. Então, olha lá. Você vai pintar os elementos naturais e vai pintar os elementos culturais nas cores indicadas pelas palavras, certo? Elementos naturais nessa cor e elementos culturais na outra cor, correto? Então, vamos lá. Elementos naturais. Mamoeiro. Elementos culturais. Eu vou procurar um aqui para dar o exemplo cultural. Ponte. Certo, você vai pintar na cor que está sendo pedida. Cheiros, sons, cores, formas, texturas, sensações de temperatura, movimento de pessoas, de animais e de veículos também fazem parte da paisagem, pois podemos percebê-los com os nossos sentidos. Observe as paisagens do material de apoio e imagine que você faz parte delas. Agora imagine o que cada um dos seus sentidos poderia perceber. Registre as respostas no quadro e depois troque ideias com os colegas. No caso, nós iremos fazer isso na live, correto? Agora, explicando as atividades do livro de atividades, páginas 65 até 77. Vamos lá. Bairros diferentes. O bairro onde você mora é um lugar muito importante, pois é nele que se encontra a sua moradia. Com a ajuda de um familiar, pesquise uma imagem do bairro onde você mora e colhe-a no quadro a seguir. Então, você vai pedir para a mamãe ou papai ajudá-los. Se por acaso você não encontrar nenhuma imagem do seu bairro que possa ser colada aqui, você pode fazer um desenho também. Escreva nas linhas a seguir 4 características do bairro em que você vive. Então, como é esse bairro? O que ele tem de bom ou o que ele não tem? Então, você vai escolher 4 características e escrever uma em cada linha. Assinale a alternativa que explica como é o bairro onde você mora. Então, você vai ler e vai assinalar a alternativa que mostra características corretas sobre o seu bairro. Por meio de recortes e desenhos, represente as paisagens descritas nos quadros a seguir. Os bairros de sua cidade apresentam semelhanças e diferenças, principalmente na paisagem que os compõe. Então, bairro predominante residencial, com árvores, um rio e uma ponte. No quadro 1, bairro predominantemente comercial,
Presença de lojas, escola, farmácia, praça, canteiros com flores, ônibus, pessoas caminhando pelas calçadas, entre outros. Então, você vai representar cada um desses bairros, ou com desenhos, ou com figuras que você poderá colar. De acordo com as paisagens que você representou, assinale as colunas correspondentes às características de cada uma. Então, você vai ler as informações e vai assinalar a resposta, a coluna correta referente à informação. Por hoje é só. Fica a dica. Leia o conteúdo da apostila novamente, assista a aula quantas vezes achar necessário, faça as atividades. Não entendeu? Leia novamente o conteúdo ou assista a aula. Pergunte para a professora na nossa live ao vivo. Peça a mamãe ou o papai que pergunte no grupo do WhatsApp. E só para lembrar, na live de quarta-feira estaremos fazendo a correção das atividades de português, matemática, geografia, certo? Se não der tempo para fazer de geografia, faremos na live de sexta-feira, certo? Beijinho e até mais. Bons estudos!